Olá! Você já leu sua Bíblia hoje? Se você ainda não começou esse plano, eu recomendo para você, leia a sua Bíblia como você tem lido, mas medite nessas palavras que são bênçãos, são 10 minutos, 5 minutos de palavra de Deus que abençoa a sua vida. Eu tive a experiência de, nessa semana, enviar uma palavra para uma amiga muito distante, que eu não falava com ela há muito tempo. No final da tarde, ela me respondeu e disse: o que você me mandou era tudo o que eu estava precisando ouvir. Então, seja um canal de Deus e abençoe a vida de mais alguém. Então vamos lá para o desafio de hoje. Estamos no dia 169, 18 de junho. Nós vamos ler 2 Samuel 9:10, Daniel 5 e Marcos capítulo 4, do 1 ao 20. Vamos comigo. Aqui nós vamos retomar um versículo de 1 Samuel 24, quando Davi, no seu coração, decide honrar a descendência de Saul, porque ele havia prometido a Saul essa honra. Saul já sabia que ele seria destituído. Então, olha só, no capítulo 24, versículo 21 de 1 Samuel, ele diz assim, Saul falando para Davi: portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes e nem fará o meu nome desaparecer da família de meu pai. E aí, você já leu esse texto. Davi então jurou, voltou para casa e ele ainda depois continuou sendo perseguido por Saul, mas ele jurou. E agora chegou o dia dele cumprir o juramento. Então, em 2 Samuel, capítulo 9 e capítulo 10, nós vamos ver o que Davi, então, fez com a descendência, né? Ele começa o capítulo dizendo: será que resta alguém da família de Saul? E alguém diz: existe sim. E ele manda chamar. E ele chama um dos filhos, que era criança na época da guerra, que acabou se tornando aleijado por quebrar o seu tornozelo, e ele se chama Mefibosete. E aí Mefibosete se apresenta para Davi no versículo 8 e diz assim: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como ele se via, um filho de rei, de um ex-rei, se via como um cão morto, né? Que vivia longe do reino e não tinha ação alguma. Então Davi, ele traz Mefibosete para sentar à mesa. Olha só o versículo 11 desse capítulo. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E aqui eu quero dizer para você, quantas vezes, quando nós estávamos longe de Deus, nós nos sentíamos uma pessoa, um ninguém, como Mefibosete, um cão morto. Alguém que não tinha expressão alguma, mas olha e aprenda, o exemplo do rei, o que Jesus fez conosco. Ele diz algo para nós com esse texto. Ele diz que quem éramos antes de Jesus. E agora, por causa dele, você é filha, você é filho do rei. Você é simplesmente um príncipe e uma princesa que o rei ama. E este rei, o rei Jesus, é o nosso Deus, o seu Pai. Ele te chama para sentar todos os dias à sua mesa e se alimentar daquilo que ele manda do céu, para encher o teu coração, encher o teu espírito de vida e de alegria. O capítulo 10, ele vai descrevendo sobre guerras de Davi e as vitórias que Deus ia dando a Davi e ao seu povo, porque Deus era com ele. Então, o que ele prometeu lá no passado, quando ungiu o rei, Deus vai cumprir.
cumprindo ao longo de toda a história e toda a trajetória de Davi. Deus cumpre o que ele prometeu a você. Então, veja as promessas que Deus ele dá a você. Em João está recheado de promessas quando a gente se converte. É um dos livros que eu aconselho a ler, onde nós vemos as promessas de Deus. E aí na leitura de Daniel 5, nós vemos um cenário onde o povo, o reino tinha sido destruído, Babilônia tinha invadido, o povo estava, os que sobreviveram eram escravos. E aqui vai contando, né, a história de Daniel. Então Daniel, um jovem judeu, dentro de um cativeiro, ele já tinha ocupado um alto cargo no reino, mas depois que Nabucodonosor morre, ele é esquecido. E aí então seu filho desconhece, desconsidera tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida de Daniel. Até que um dia uma mão começa a escrever numa parede, numa grande festa de orgia, utilizando as taças que eram usadas pelos sacerdotes. Alguém lembra que existe um homem que pode revelar aquilo que Deus estava querendo dizer para aquele reino, e aquele rei, filho de Nabucodonosor, chamado Beltesazar. Então, com toda a intrepidez, Daniel se achega à presença do rei e ele revela as palavras sem medo do que ele estava falando para aquele rei. Então preste atenção, onde Deus ele te coloca, é ali que Deus quer te usar com intrepidez. Claro que com um bom testemunho, porque as pessoas veem mais o que você faz do que aquilo que você fala. Mas quando você é chamado para emitir a sua opinião, para dar uma posição, ou até mesmo para fazer uma oração, se coloque como um filho do rei e seja um bom testemunho para impactar as vidas. E aqui, para finalizar, Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao 20. É um texto muito conhecido por todos. É o texto que fala sobre a palavra do semeador. A parábola, Jesus falava através de parábolas e ele conta a parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus e as pessoas são o solo. E aqui, nesse projeto, nós estamos semeando a palavra de Deus. E os ouvintes, você é o solo, é a boa terra. E esta boa terra, eu creio, e a nossa oração é que o Espírito Santo trate os corações e as vidas através da palavra que você recebe todas as manhãs aí no seu celular através do YouTube. Frutifique, alcance uma multidão sedenta e venha produzir muitos e muitos frutos. Seja você um semeador, lance a semente e aproveite e faça isso agora. Ou você é a terra que está ouvindo, recebendo e que vai germinar essa semente, ou você aqui é um semeador que vai lançar a semente e essa semente ela vai dar muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Então, meu querido, compartilhe essa palavra e semeie a boa semente para que ela chegue até os corações sedentos. E fique com Deus, até a próxima.